Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a sina de Ofélia. Parece um assunto meio fora do contexto do nosso canal, mas é porque traz uma reflexão interessante. Inclusive sobre a produção artística utilizando inteligência artificial, que é algo novo no contexto de nossa vida. A inteligência artificial vem ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade, podendo inclusive começar a produzir arte, que é o caso aí que a gente vem vendo nos últimos dias com essa música aí, por exemplo. Para continuar nosso vídeo aí, queria pedir, deixe uma curtida. Não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui não deixam uma curtida lá no final. É algo que não tem um custo financeiro e ajuda muito a projeção do nosso canal. Aí, voltando então para o nosso contexto, para a nossa conversa de hoje, ganhou o cenário público e gerou uma discussão forte, inclusive, porque essa música, a Sina de Ofélia, foi criada por inteligência artificial, utilizando inclusive a voz da cantora Luísa Sonza, porém não é de autoria dela, nem foi a própria que cantou. Então vem gerando um debate muito grande sobre os direitos dessa música. Quem vai levar ali a glória, quem vai obter os recursos financeiros, o retorno financeiro pelo uso dessa música? A música, inclusive, esteve em destaque no Spotify, que é a principal plataforma de músicas utilizada mundo afora. E no Brasil ela esteve ali entre os tops. Porém, isso fez com que gerasse um foco de atenção sobre essa música. Inclusive, ela já não está mais disponível na plataforma. Por quê? Afinal, se é uma música gerada por inteligência artificial, não há o porquê o artista que foi utilizado a voz fazer o questionamento, até porque várias pessoas podem dizer que, não, eu tenho uma voz parecida com a dela e poderia ter gravado se passando por ela. Ok, a pessoa tem, de certa forma, o direito de fazer isso, logicamente não usando o nome, mas utilizando o tom vocal. Então, não há esse questionamento por esse aspecto. No entanto, surgiu sim um questionamento sobre o fato de essa música utilizar a melodia e, inclusive, partes da letra da música da cantora norte-americana Taylor Swift. A música utilizada como base é The Fate of Ophelia. Inclusive, a tradução é bem próxima da música, inclusive. Além do título da música ser praticamente o mesmo, só a tradução do inglês para o português, partes da música também são nesse sentido. Fazem uma tradução literal ou fonética bem parecida, para aproveitar a melodia e a rima, vamos dizer assim, do ritmo gerado pelas palavras utilizadas na música original. E a cantora Taylor Swift, a equipe dela, tem um histórico de preservação, vamos dizer assim, dos direitos autorais da cantora. Então, sempre que há um lançamento de uma música, utilizando a música dela, alguma música dela, como base, como inspiração, vamos dizer dessa forma, eles apresentam a queixa e geralmente conseguem sim derrubar a música. E foi o que aconteceu nesse caso. Ah, mas eu lembro lá na década de 90, até hoje acontece, na verdade, de várias músicas de cantores sertanejos, por exemplo, que são inspiradas, vamos dizer dessa forma, em músicas em inglês, por exemplo, músicas de cantores que já estão renomados, músicas que já são conhecidas no cenário internacional. E os brasileiros fazem releituras dela, vamos dizer dessa forma, né? Um exemplo aí bem claro disso, por exemplo, o cantor Leonardo gravou a música Eu Juro, e já existia antes dela a música I Swear. Inclusive, a tradução do título das duas músicas é o mesmo, Eu Juro. Então, é comum no cenário nacional fazer versões de músicas internacionais, aproveitando aquela melodia que se ficou conhecida e aproveitar. Olha, a música já é conhecida, tem uma boa melodia, então vamos fazer uma versão em cima dela. Porém, essas versões, elas são autorizadas. Muitas vezes o cantor que vai regravar
compra os direitos, de certa forma, de utilizar aquela melodia para gravar em cima dela. Então, se, por exemplo, a versão que foi gravada em português da Sina de Ofélia, se tivesse feito um contato anterior com a cantora norte-americana, com a equipe dela, e houvesse tido aquela autorização para utilizar tanto a melodia quanto a letra, então não haveriam problemas. Porém, a equipe e a própria cantora têm um histórico de primar muito pelo uso dos seus direitos autorais, então possivelmente não autorizariam a confecção dessa versão utilizando essa música dela como base. Então a gente tem esse problema, esbarrando ali em questão dos direitos autorais, que é muito importante a gente entender isso. Direito autoral é aquele direito que a pessoa tem de usar algo que ela criou. Muito utilizado principalmente para criações artísticas. Alguém que escreveu um livro tem direito autoral sobre ele. Alguém que compôs uma música tem direito autoral. Alguém que fez uma pintura tem direito autoral sobre ele. Então você não pode reproduzir imagens de uma pintura, por exemplo, para fins comerciais sem autorização de quem a criou. Quanto a IA, inteligência artificial, quem pega os méritos pela criação daquela produção artística, por exemplo, é quem criou. Mas espera aí, foi criado pela inteligência artificial, mas há por trás alguém que redigiu, que fez os parâmetros a serem seguidos e decidiu a forma que aquela criação artística vai ser feita. Então, os méritos para quem criou, para quem digitou ali os códigos, solicitou que a inteligência artificial criasse aquela arte, se torna o autor dela. Mas a questão que vem levantando questionamentos e dividindo opiniões é sobre o fato de a Sina de Ofélia ter utilizado a música da cantora Taylor Swift, tanto copiando a melodia, vamos dizer assim, quanto partes da letra da música. Ah, mas a música tem trechos diferentes, a melodia, né, o ritmo dela tem diferenças. A música brasileira, ela tem um ritmo mais pegado em alguns trechos, né, para samba, mas é perceptível em alguns trechos da música a grande semelhança. Inclusive, eu vou deixar na descrição aí, ó, as duas músicas, tanto a da cantora, da original, vamos dizer assim, da Taylor Swift, quanto a versão brasileira feita por IA. Não vou deixar aqui exposto diretamente no vídeo, justamente para evitar problemas em questão de direitos autorais. Mas vou deixar aí na descrição os links para acesso, né, de cada uma dessas músicas para você possa fazer essa comparação. Então, é perceptível uma grande semelhança entre as duas músicas. Mas como a produção da cantora norte-americana, da Taylor Swift, veio antes, já tem todo aquele reconhecimento, já gerou toda aquela comoção em cima da produção artística, ela ganha prioridade sobre a criação que foi feita por inteligência artificial depois dela. Então esse episódio gera o questionamento e joga luz sobre uma discussão interessante. As produções por inteligência artificial, quem ganha os méritos por ela? Ah, estou utilizando a voz de uma outra cantora. Não teria essa cantora também direitos sobre essa produção? Já que gerou grande comoção, a gente vai passando pelo Instagram e várias pessoas estão utilizando essa música para gravar em cima dela. Então, já é uma música popular. Esse episódio joga luz sobre um questionamento razoável que nós vamos ter de agora em diante, sobre as produções com inteligência artificial. Quem ganha os méritos? Opa, mas utilizou um material de uma outra pessoa como base. Então tudo isso tem que ser verificado, porque senão a gente pode encaixar como cópia ou plágio, que é um crime sobre direitos autorais. Quando você utiliza, foi inspiração. Então tudo tem limite. Inspiração e plágio são questões diferentes. O plágio, de certa forma, você está se apropriando daquilo que aquela pessoa criou intelectualmente para você obter recursos financeiros. E cabe o questionamento: até quando a gente chama de inspiração e a partir de onde a gente chama de plágio? Inspiração é quando você usa aquilo como um guia. Olha, gostei muito desse trabalho, por exemplo, vou me inspirar na forma que foi produzido para eu produzir
algo semelhante ou algo no mesmo estilo. Então você não está se apropriando, não está utilizando o original da forma que ele foi criado para produzir o novo. Você está se inspirando só. Não utiliza, por exemplo, passagens da música, não utiliza a melodia. Inspiração é uma coisa. Agora, quando você pega partes da criação original e incorpora com pequenas modificações, só para disfarçar, vamos dizer assim, e coloca na sua versão, isso aí já pode se encaixar como plágio. A questão da tradução, por exemplo. Olha, peguei uma música em inglês, traduzi para português, fiz minha versão. Não é assim que funciona. Você está utilizando a mesma letra, só que em um idioma diferente. Então você tem que ter autorização sim, inclusive para fazer isso aí. Olha, peguei um livro que estava lá em russo, traduzi para o português, vou ganhar dinheiro em cima dele. Não, você está fazendo uma tradução que você tem que ter autorização e tem que pagar os direitos da pessoa que fez a produção original. Então, existe uma linha que divide o inspiração e o plágio. Inspiração é legal, você pode fazer, né, dentro ali das limitações, logicamente. Agora, plágio não. Plágio é você se apropriar de algo que é de propriedade intelectual de uma outra pessoa para você obter recursos financeiros para você. Então, plágio é crime. E da questão jurídica? Olha, algo só vira processo se alguém aciona a justiça. Pode ser o próprio autor, mas pode também o Ministério Público fazer uma representação. Como a música em questão que a gente vem discutindo já foi retirada do Spotify, é provável que alguém já tenha acionado a plataforma para a retirada da mesma. Como a cantora norte-americana Taylor Swift tem um histórico de primar pelos direitos autorais de suas músicas, é provável que a equipe da mesma tenha feito essa solicitação junto à Spotify. Então acho que é uma conversa interessante para a gente fazer nessa nova realidade que a gente vem vivendo, uma inteligência artificial cada vez mais presente. E interessante a gente olhar por esse lado da produção artística, né? Até um vídeo falando sobre a questão da cultura. A cultura, ela representa a identidade de um povo. Quando a gente começa a ter uma inteligência artificial, que é algo artificial, como o próprio nome diz, produzindo peças artísticas, que é aquilo que representa a identidade de um povo, a gente começa a ver uma desvirtuação. Essa cultura, será que realmente está representando a identidade desse povo, que já nem é produzido mais por uma pessoa em si? Porém, a gente não pode tirar de dentro da nossa análise a presença da pessoa que está fazendo a programação, fazendo os parâmetros que vai ser seguido para a produção daquela arte, por exemplo. Então, é uma discussão interessante a gente dizer, cultura pode ser produzida por inteligência artificial? É um tema interessante para a gente conversar melhor. Então, é uma conversa aí importante a gente ter, interessante, está em alta aí no momento. Então, se você achou interessante, deixa uma curtida, pedir mais uma vez para você aí. Não custa nada para você, mas ajuda muito o nosso trabalho. Deixa um comentário, o que você acha dessa versão brasileira? Você acha que está violando os direitos autorais da versão original? Deixa seu comentário, deixa sua opinião. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários também, eu vou dar uma olhada, respondo por lá mesmo. Mas se for preciso, a gente grava um outro vídeo e fala melhor sobre o assunto. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante essa nossa conversa e se inscreve para que você possa continuar recebendo notificações dos próximos vídeos do nosso canal, para que a gente possa continuar essa conversa, porque a gente ainda tem muito a conversar, viu? Até a próxima e eu espero por você.